Boa noite a todos. Existe uma pergunta recorrente que tem uma resposta automática, né? Quem somos nós? Quem somos? Quando se pergunta isso dentro da doutrina, logo existe a resposta. Espíritos, centelha divina, princípio inteligente. Mas até aí tudo bem. Mas a pergunta, como chegamos aqui? Como fomos criados? O tema de hoje, eu pesquisei no Livro dos Espíritos, na Gênesis, e também na obra de Kardec, psicografada por Chico Xavier, Evolução entre Dois Mundos. Não está no contexto, mas está nas entrelinhas para a gente refletir, porque assim é toda a obra do Consolador Prometido. Na época, não se podia dizer tudo para nós. Eu digo nós porque nós estávamos lá, somos seres milenares e estamos encarnando. Porém, ele deixa no contexto situações, colocações que a gente possa refletir. Em uma síntese das respostas do Livro dos Espíritos, perguntas de 23 a 29, os Espíritos nos dizem que somos o princípio inteligente, criado pela inteligência suprema que chamamos de Deus, simples, ignorante, sem forma, sem sexo. Assim somos criados, uma centelha divina. Habitamos todo o universo, transitando entre mundos, moldando nossos corpos sutis dentro da materialidade do habitat de acordo com as nossas necessidades. O que isso quer dizer? Que nós não somos terráqueos, como a gente fala, né? Seres de outro planeta que chega aqui, a gente pergunta, é terráqueo, não é terráqueo? Né? Nós não somos, nós estamos na Terra. Temporariamente, nos desenvolvendo dentro das nossas necessidades. Porque Jesus mesmo nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. E no Livro dos Espíritos, que é o nosso Pentateuco do Consolador Prometido, fala que todos os mundos são habitados. Todos. Até mesmo aqueles que a gente não vê, o Espírito, como Marte, Júpiter, Plutão e tantos outros, eles estão habitados por espíritos, dentro de um padrão vibracional que não é visível aos nossos olhos. Aqueles que são sensitivos podem percebê-los ou até vê-los no seu padrão, né? Os Espíritos respondem a Kardec, na questão 540 do Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia na natureza, tudo, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Essa é a nossa jornada, do átomo ao arcanjo. Pois ele mesmo começou pelo átomo. Que a jornada evolutiva desse princípio inteligente, que é o princípio de tudo, antes do nosso corpo físico, do que somos hoje, seres hominais, antes de tudo nós fomos esse princípio inteligente, a criação, né? Um processo longo que se inicia na matéria inerte, passando pela evolução dos reinos mineral, vegetal, animal e finalmente hominal, onde desenvolve o pensamento e a razão no reino hominal, que a partir daí ocorrem múltiplas encarnações e reencarnações, norteadas pelo livre-arbítrio, acumulando experiências para aprimorar sua estrutura íntima e buscar a compreensão das leis divinas, indo de encontro à angelitude. A angelitude é isso, é conhecer as leis divinas, a lei da sabedoria e do amor. Os anjos
dentro da nossa figurativamente, tem duas asas, não é? Então, essas asas são simbolizadas pela sabedoria e pelo amor. É isso que nós precisamos para chegar à angelitude, contrabalançando, né, a sabedoria e amor, para chegar na angelitude e encontrar-se com Deus. Vamos conhecer um pouquinho sobre os reinos, né? Reino mineral, na qual nós passamos, tá? São os reinos que nós passamos: mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. Reino mineral, partícula átmica, o princípio inteligente no reino mineral atua como uma energia unificadora. Ele não se individualiza nesse momento. Ali, mas guia as forças mecânicas, atração atômicas e coesão molecular. Essa é a fase elementar da criação, preparando o terreno para que o princípio espiritual gradualmente se dê uma complexice até o estágio. O que quer dizer com isso? Que no estágio do átomo, onde nós estamos, seres individuais, a gente começa a despertar a energia. E aí a gente se aglomera com outros átomos, carbono, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio, zinco. Todos esses átomos, eles se reúnem e formam a molécula, né? É essa, para que possa despertar a energia, porque hoje nós temos no nosso corpo físico 7 octamilhões de átomos. 7 octamilhões de átomos. Segundo Einstein, se a gente conseguisse manipular a energia que nós temos, nós poderíamos energizar uma cidade. Um ser humano poderia energizar uma cidade, se nós soubéssemos o poder que nós temos. E Jesus tentou nos alertar do nosso poder, quando ele nos falou: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Nós vimos Jesus curar paralíticos de nascença, cego de nascença e tantas outras enfermidades com simples olhar. Tivemos um exemplo também nessas parábolas daquela mulher hemorrágica que apenas com toque na túnica, não foi nem Jesus, ela tocou a túnica de Jesus e ficou completamente curada. E nem Jesus naquele momento percebia que ela estava em busca da cura, porque ele pergunta: alguém me tocou? Quem foi que me tocou? E aí Pedro falou: olha, mestre, todo mundo lhe está tocando, uma turba lhe acompanha? Não, ele disse: uma energia saiu de mim. Significa que ele era energia pura, e nós somos essa energia. Nós podemos doar essa energia, nós podemos utilizar em nosso favor também. E às vezes nos falta, não conhecimento, até temos conhecimento, mas o que mais nos falta é acreditar em nós. Porque se acreditássemos em nós, realmente conseguiríamos vencer todos os nossos obstáculos e preocupações. O reino mineral é o início da jornada evolutiva do princípio inteligente através do átomo. Nós estamos iniciando a nossa jornada, né? Somos poeira cósmicas, criados a partir da aglomeração de átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, zinco, selênio e tantos outros, formando assim moléculas orgânicas, aonde o princípio inteligente está adormecido. O átomo é energia, mas o princípio inteligência, a consciência ainda está adormecida. Ela está se
evoluindo vibracionalmente, energeticamente, né? Adquire a força mecânica, a energia. Nesse momento, nós estamos adquirindo energia, como um equipamento que está parado, aguardando alguém tocar e ligar esse equipamento. Essencial para a vitalidade dos reinos, que irá transitar, o vegetal, animal e hominal. A Bíblia, no capítulo 3, versículo 19, tem uma passagem que Deus fala para Adão, né? Que segundo a criação. Né? Tem uma outra raça adâmica, mas esse agora a gente não vou abordar isso. Adão simboliza o início da criação, né? E ele fala, Deus fala para Adão, do pó viestes, do pó voltarás. O que Deus queria falar com isso? Supernova, o berçário de Deus. Supernova é um fenômeno astronômico caracterizado pelo colapso de uma estrela que chega ao fim da sua vida, né? Ou seja, uma grande explosão do corpo celeste no espaço, que lançam uma infinidade de partículas átmicas no universo. E assim, Deus cria a todo instante novas centelhas divinas, princípios inteligentes como seres inorgânicos, oportunizando a elas o povoamento dos condomínios cósmicos e estelares, em uma jornada épica rumo à evolução angelical, de forma individual e intransferível, sempre tutelada pelo amor do justo e incondicional. Hoje a ciência já reconhece, positivista, o bóson de Higgs, né? Que para ele é uma força, eles não assumem que é o Criador, que é Deus, né? Nossa linguagem. Mas é uma energia escura que permeia todo o universo e alimenta todo o universo. Essa energia constrói, restaura, né? Então, a partir desse conceito, né? Essas partículas de átomo que é lançada no universo, com essa explosão, tem nela justamente essa composição aqui, ó. Carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, zinco, selênio. Toda a criação tem todos esses elementos conosco. Se você pegar, eles descobriram, se você pegar um satélite, um asteroide, ou o que seja, lá tem esses elementos. O que nós temos hoje no corpo, de 80% a 93%, existe também. Isso a ciência já está provando. Não explica, porque eu também não vou explicar, porque eu não tenho essa competência, né? Mas isso é parte da criação divina. Outra coisa, isso aqui, que nem eu falei, é um tema, né? É uma reflexão dentro das entrelinhas, tá bom? Isso é uma reflexão. Nada é provado com relação a isso, mas é uma lógica, né? Dentro do conceito da nossa criação. O salto para a vida orgânica está no início dos seres unicelular. Na Gênesis capítulo 10, descreve os seres orgânicos como aqueles que possuem um princípio vital, absorvido no orbe, aonde reside através de uma metamorfose vibracional, uma fonte de atividade interna que lhe dá vida, permitindo-lhes nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, quando se entra na parte orgânica, o ser orgânico, ele absorve o fluido vital. Isso está na Gênesis, também está no livro dos Espíritos. Ou seja, nós estamos vivos organicamente porque estamos absorvendo do planeta o fluido vital, que sem ele não estaríamos vivos. Existe o fluido cósmico universal, que está conectado com o espírito, e o fluido vital que está conectado com o planeta.
magnético. Essa fusão faz com que a gente esteja vivo, porque sem ele não estaremos vivos, né? É uma conexão. Os primeiros seres orgânicos, olha, anotem porque vai cair na prova, tá, gente, no final. Estão anotando, vai cair na prova, tá? Os primeiros seres orgânicos surgiram na Terra a partir da formação de moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, através da reação química na atmosfera primitiva, transportados para o oceano primitivo, formando estruturas mais complexas, dando origem à primeira célula simples, obtendo energia pela oxidação de compostos orgânicos, produzindo sua própria matéria orgânica. Isso o que quer dizer? Há milhões e milhões de anos atrás, esses átomos de carbono, nitrogênio, através de uma reação química, uma metamorfose, a partir dali teve uma oxidação e apareceu, vou falar nossa linguagem vulgar aqui, um mofo, né? Aquela coisinha que fica na parede, começa a aparecer aquele verdinho, assim uma linguagem bem, né, bem rude. Mas começou a aparecer, milhões de anos atrás, apareceu a ser material orgânico proveniente de uma reação química. Isso começou através desse processo, ele foi para o mar, a água. E a água, na época, quente, do jeito que era, criou uma reação. E essa reação começou a gerar, pela metamorfose, justamente o quê? Essas reações químicas que foram os aminoácidos, as bactérias e assim por diante. Então, o primeiro ser orgânico foi a bactéria, né? A vida vegetal teve como base 3 pontos primordiais, que foram a bactéria primitiva. As bactérias foram as primeiras formas de vida a moldar o solo e transformar minerais, criando um ambiente para a vida como um todo, né? Células primevas, através de reprodução assexuada. As bactérias formaram as primeiras células, que seriam a base para o surgimento do reino vegetal. Então, as primeiras células, elas eram assexuadas, ou seja, elas mesmas se reproduziam no início, né? E dando início o quê? A vida, a formação de um grupo, e desse grupo foi que nós tivemos o reino vegetal. 3, construção do solo atmosférico. As bactérias lavraram os minerais, criando uma estrutura sedimentar, cobrindo e enriquecendo toda a terra, possibilitando a proliferação das primeiras plantas, que, por sua vez, criaram uma atmosfera mais adequada para a vida. Aí vamos agora à parte do nosso desenvolvimento, né? Passado 3 bilhões de anos, né? Inicia-se a vida de forma mais estruturada e esquelética, constituída e individualizada ainda no universo oceânico, através de cadeia atrófica, como as condinas e columbelas. Então, esses seres foram os primeiros seres vivos desenvolvidos. E eles tinham um esqueleto que foi a partir daí que nós começamos a criar a forma verdadeira de cada um de nós. Tá? Deu um tilt aqui. E ainda em continuidade, em outro salto milenar, porque tudo isso acontece durante milênios, é uma pesquisa incansável do mundo espiritual. Tá? Outro salto milenar, eis que surge um animal chamado de opabínia,
com olhos e barbatanas, que permitiam sua locomoção, possuindo um esqueleto mais forte e mais complexo, para se proteger dos predadores. Então, olha o desenvolvimento que leva milhões de anos, milhões de anos. Aí os predadores precisavam de armas cada vez mais agressivas para se mobilizarem, ou seja, os predadores buscavam formas de ir atrás de suas presas, e as suas presas formas para fugir dos predadores. E aí criou-se um processo de desenvolvimento, né, que também foi importante. A partir desta fase aparecem os primeiros peixes que ainda não possuem mandíbulas, mas sim uma boca em que sugavam seus alimentos, iniciando assim uma jornada rumo à conquista terrestre. Eles não tinham dente, mas tinham a boca que sugava os alimentos. Após 20 milhões de anos, surge o tetrápodes em busca da vida terrestre. Esses tetrápodes primitivos deram origem aos primeiros anfíbios, que são adaptados para a vida na água e na terra. Aí não foi o nosso salto, né? Nós saímos da água e entramos na terra. 20 bilhões de anos atrás. Após esse período, os répteis davam guarida ao princípio inteligente. Ainda o princípio inteligente estava em desenvolvimento, né? Ou seja, estava lá em desenvolvimento para iniciar o estágio do processo evolutivo da animalidade, buscando o instinto da procriação e preservação da espécie. Os répteis deram origem aos arborícolas. Aí, agora aqui, é nós, né? Agora é nós. Os arborícolas são, na verdade, os próprios ancestrais dos primatas, que viveram há centenas de milhões de anos e eram animais pequeninos que habitavam nas florestas, como um animal semelhante ao mussaranho. Esse estilo de vida arbóreo, adaptado à vida nas árvores, marcou a evolução inicial da ordem dos primatas, e alguns de seus descendentes, como os modernos lêmures e os ancestrais linhagem humana, mantiveram ou desenvolveram características para a vida nas árvores. Esse aqui é o mussaranho, né? E o de baixo aqui é o lêmure, mas você já conhece, né? É o mussaranho. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é nós, viu? Isso aí é nós há milhões e milhões de anos. Eles que deu origem, né? Eles que deram origem aos primatas, tá? Eles que deram origem. Há milhões de anos atrás. Quando vê um ratinho em casa, pensa duas vezes antes de matar ele, tá? Esconde a ratoeira. Aí, no caso da evolução humana, um dos fósseis arborícolas mais conhecido foi um animal de 1 metro de altura, do tamanho de um ratinho, que viveu há 100 milhões de anos e habitou as árvores. Com o tempo, a evolução levou o primata a diversificar-se como Australopithecus, que também eram adaptados ao estilo da vida viva. Aqui é um ponto importante para a gente fala que a gente descende do macaco, não fala? Nós não descendemos, não. Tem nada a ver, tá, gente? Tem nada a ver. É um tronco que houve, né? Então, olha aqui, Os Australopithecus foi o início da divisão de duas linhagens distintas. Uma que deu origem aos chimpanzés, bonobos, gênero Pan, e outra que deu origem aos hominídeos. Nós somos hominídeos. Não somos primatas, nós somos hominídeos, né? É importante ressaltar que os humanos não evoluíram dos macacos, como conhecemos hoje, mas sim de um ancestral comum que deu origem a diferentes linhagens de primatas há cerca de 6 a 7 milhões de anos atrás. Tá? Aqui, para vocês verem, tá? Esse aqui são os bonobos, o Pan, são os macaquinhos aqui, E aqui somos nós, os hominídeos.
Australopithecus, Cro-Magnon, Neandertais e todo esse processo. E no reino nominal, a etapa mais avançada desta evolução do princípio inteligente, que já é individualizado e possui consciência de sua existência e individualidade, como a necessidade intrínseca de evoluir. Ou seja, os animais, eles não têm racionalidade, eles têm consciência da sua existência, tá? Eles têm, mas não têm individualidade, têm consciência da sua existência, mas não têm individualidade. Tá? Então, todos os animais não têm essa individualidade de tomar decisões, eles não tomam decisões. O que acontece é que, às vezes, você vê assim, não, mas ele parece que a inteligência, parece que ele fala, ele entende tudo que eu falo. Isso chama-se campos morfogenéticos, ele absorve a informação do ambiente e entende o que o ambiente precisa dele, o que o ambiente quer, o que essa memória coletiva, que existe no ambiente ou em volta da gente, transmite para eles, e eles sabem o que nós precisamos, pela memória coletiva, tá? Lembrando, aqui é importante lembrar, lembrando que todas as metamorfoses do processo evolutivo do princípio inteligente é acompanhada, executada nos laboratórios da espiritualidade por técnicos de cada área. O que quer dizer com isso? Geneticistas, químicos, ou seja, a espiritualidade pega aquele animalzinho que partiu, vai para o mundo espiritual e eles lá trabalham o processo evolutivo dele. Assim como começou desde o começo do princípio inteligente. E ainda quando o átomo. Porque esses laboratórios, nós éramos átomos, porém espíritos que já estavam evoluídos, estavam trabalhando esse autodesenvolvimento da Terra, no caso. Porque isso acontece para cada planeta, gente. Cada planeta que é construído, ali começa um processo de desenvolvimento daqueles que irão habitá-lo no começo. Por isso que assim Deus cria. Ele cria a todo momento. Porque cada planeta que está sendo criado hoje no universo, que está se desenvolvendo, uma centelha divina, um princípio inteligente está sendo começando ali a se desenvolver. Enquanto já vários planetas já existem os seus humanos, né? Que nós aqui hoje já passamos por uma fase necessariamente não a Terra. Necessariamente não a Terra. A gente pode ter se desenvolvido, crescido em outros planetas. Quer um exemplo? Quem não ouviu falar aqui dos capelinos? Né, que teve conosco nessa época, eles vieram ao planeta 14 mil anos atrás, na época do Homo sapiens Neandertal, que o corpo foi preparado para recebê-los, mas eles já eram espíritos mais evoluídos que aqueles primatas, entende? Então nesse processo, o que acontece? Eles vêm, passam pelo mundo espiritual, são preparados para poder encarnar como, no caso, o Homo erectus da época. Porque ele já vem de outro planeta, onde o seu padrão vibracional é mais elevado. Já era mais elevado. E eles vieram para cá para quê? Quem sabe a história? Para aprender, né? Eles foram degradados de lá para cá. Então eles precisavam aprender, ressignificar o seu processo. E aí eles vieram, começaram a vida tudo de novo no processo de aprendizado, e ajudaram a Terra a impulsionar a Terra, e ao mesmo tempo aprenderam. Deu para entender? Então é isso aí. E por fim, e nessa escalada no reino nominal, o princípio inteligente, agora em espírito,
expande sua consciência para a racionalidade, despertando os valores intelectuais e morais norteados pelo livre-arbítrio, sempre, né? Em busca da perfeição. É o que nós somos nós hoje. Nós hoje estamos vivendo um processo de aprimoramento. Já passamos, já temos razão, já temos conhecimento, já temos esclarecimento, e agora escolha. É só escolha. Então, isso eu falei, depois no final vai ter a prova, né? Mas isso, gente, é só para a gente entender, assim, pelo menos é lógico, né? É um en passant, né? Entender como tudo aconteceu, né? De que forma aconteceu, como é que nós chegamos ao que chegamos hoje. Evidente que isso aqui não é verdade plena, né? Porque nós somos muito crianças, vai haver outras informações que chegarão para nós, mas já temos uma noção que, quando se fala que nós viemos do mineral ao hominal, a gente entender que esse mineral não é uma pedra, como eu já ouvi a pessoa falar. Um dia eu fui pedra, então não. O mineral que se fala ali são esses átomos de carbono, porque é um mineral, carbono é mineral, nitrogênio é mineral, zinco é mineral. Então nós viemos desses átomos de carbono, zinco, que nessa aglomeração começou a formar a molécula, e dessa molécula começou esse processo. Primeiro inerte, né? A vida é inerte, que os minerais são inertes. E a partir ele tem energia, mas não tem vida. O mineral, ele tem energia, mas não tem vida. E a partir dessa parte inerte, ele dispara, pegando a sua energia e empurrando o mundo vegetal. E daí por diante é um processo de crescimento natural. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta que quer fazer? Ou quer discordar, que também está aberto. De repente você discorda do que eu estou falando aqui. Eu estou falando um monte de bobagem, nada disso. Entendeu? Tudo bem, gente? Então, muito obrigado. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de vocês que está abençoando. Agradeço essa corrente maravilhosa. E que essa energia chamada Jesus possa penetrar em seus corações e, com certeza, estar em seus lares. Muito obrigado, gente. Com Deus.